Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente quando vocês vão ter acesso ao material, tá? Mas, bom, eu queria primeiro explicar o objetivo desse vídeo, né? Uma espécie de vídeo informação, né? Eu estou concebendo esse material por conta, primeiro por conta do fato de que nós estamos já distribuindo os produtos Transtecno a partir da unidade de São Paulo, né? Eu acho que essa é a primeira informação bem importante, né? Desde a semana passada, ou seja, desde o começo do mês de setembro, nós já temos à disposição todo o material da Transtecno para entregar ao mercado brasileiro, né? O que nos deixa muito feliz, porque é um esforço enorme do Grupo Interpump, mas o Grupo Interpump do Brasil, em potencializar os negócios aqui no território nacional, né? E potencializá-los a partir de uma gama de produtos que é uma das mais completas a nível mundial, né? E isso nos deixa muito felizes e orgulhosos, tá? Todo esse trabalho está sendo canalizado pela equipe da área dos redutores, né? A gente está chamando aqui de divisão de redutores, mas são colegas que possuem vasta experiência no setor, né? E aqui eu coloco os colegas, o Tiago, o Pedro e o Anderson como os colegas, né? Como os colegas de apoio desse processo. Outros virão, porque eu tenho certeza que se trata de um projeto que crescerá muito, né? E, portanto, estamos aqui prontos para poder avançar nesse desenvolvimento. Dito isso, esse material ele tem um escopo simples, tá? Nesse primeiro momento. Eu organizei ele de modo que todos tenham informações iniciais sobre o produto e as lógicas dos redutores, tá? Nem todos os colegas estão familiarizados, porque ocupam áreas não técnicas, tá? Muito embora a empresa produza órgãos parecidos, órgãos mecânicos parecidos, não é? Os guinchos têm um princípio, ali nós temos redutores, né? A própria ideia das tomadas de força tem um princípio, né? Que não foge nada daquilo que seria o princípio básico dos redutores. No entanto, eu gostaria de começar do zero, do básico, para que nós conseguíssemos, ao longo do tempo, por meio de outros treinamentos, outros materiais, pudéssemos então construir um conhecimento aí não mais genérico, mas um pouco mais especializado em relação aos produtos, tá? E aos redutores. Por bem, então eu dividi eu pretendo aqui, é uma, é uma rápida e superficial, né, passagem por tópicos que eu acho que são tópicos importantes para o desenvolvimento, para que todos alinhem as informações, né? Então eu vou começar falando um pouco da Transtecno para vocês entenderem da empresa, muito embora vocês tenham acesso ao site, em algum momento vocês já ouviram algum dos colegas falarem, algum dos diretores falarem da empresa, mas eu acho que é interessante a gente criar conceitos iniciais de como pensar a empresa e os produtos, porque tudo se transforma em argumentos e narrativas comerciais. E, portanto, quanto mais isso estiver claro para a gente, mais fácil a gente transmite essas informações. Tá? Bom, então, Transtecno como primeiro. Segundo, como linha de produtos, ou seja, eu vou passar rapidamente as linhas que estão, vou me concentrar naquilo que nós temos disponível no Brasil. Tá? Portanto, a gama eu estou restringindo ela ao que nós temos acesso nesse momento, tá? Para não ficar um material muito extenso. Depois, um ponto que eu gostaria de começar a introduzir é como é que se seleciona um redutor, como é que se lê, como é que é a leitura do catálogo Transtecno, tá? Lembrando que o catálogo Transtecno, ele, em alguma medida, ele nos dá muitas informações importantes, desde as básicas até informações complexas, tá? E, portanto, nesse sentido, a gente tem tudo resumido dentro do catálogo. É importante conhecê-lo, tá? E, por último, rapidamente, como é que a gente faz a oferta desses produtos, como é que a gente entrega, como é que a gente colhe informações, tem diferença dos canais, enfim. Vou tentar
de novo, rapidamente, de maneira muito simplificada, organizar isso, tá? Bom, mas antes eu gostaria só de alinhar uma informação, que eu acho que são informações, vocês vão ver, gente, que em algum momento eu vou dar algumas pausas, isso é por conta da água aqui, tá? Eh, mas eu queria dar, enfim, os conceitos iniciais, tá? Sei que todos já têm algum tipo de familiaridade, mas eu gostaria de trazer de novo para o básico, tá? Então, a primeira questão que eu trago é o princípio fundamental dos redutores, né? Que não são dos redutores, são princípios físicos, mas que, né, a gente materializa isso nos redutores. Então, na prática, o que nós observamos, né? Quando se reduz a velocidade, nós multiplicamos o torque, ou seja, a força, né, em movimento, tá? E, portanto, se nós pararmos para pensar num processo industrial onde eu preciso fazer movimentações de objetos de um lado para o outro, transportar cargas, a fazer acionamentos dentro de máquinas, em alguma medida eu preciso de torque, né? E eu tenho duas formas de fazer isso, né? E aqui eu estou extrapolando, são exemplos ilustrativos, mas é só para a gente ter o conceito, para visualizar o conceito. Eu posso fazer isso no caso industrial, onde eu utilizo motorizações elétricas, por exemplo, com um motor que me dá 1.750, estou pegando aqui o primeiro exemplo ali, 1.750 RPMs na saída, e esses 1.750 RPMs eu consigo em força lá na ponta do eixo, né, dada aquela velocidade, eu consigo, e dada a potência e estrutura do motor, eu consigo 10 Nm. Tá? Bom, eu posso fazer diferente, eu posso introduzir uma redução desta velocidade, e ao introduzir a redução dessa velocidade, eu tenho o mesmo torque. Né? Qual é o, qual é o conceito aqui? Eu consigo utilizar mecanismos muito mais compactos para transmitir a mesma força. Né? E esse é o princípio da indústria em geral. Tá? É um pouco diferente da Arediana. A Arediana acessa esse tipo de aplicação, mas ela tem aplicações mais dedicadas, a gente chama de mobile, ou seja, com aplicações com motorizações hidráulicas, né, por vezes autônomas. No caso da Transtecno e dos redutores, nós estamos completamente submergidos ou imersos no setor industrial, cujas motorizações são elétricas e as aplicações são estão dentro das fábricas, na sua grande maioria. Né? Enfim, tá? Então, esse é o conceito inicial que eu gostaria de passar sobre a importância, né, e a utilidade dos redutores, o porquê que eles existem. Tá? Esse torque, ele pode, no caso dos redutores, ele pode ser transmitido em dois, né, a gente pode transmiti-los por 90 graus ou por 180. Tem mais formas tem mais ângulos, vou chamar aqui. Nós temos ainda, mas lembrem, eu estou tratando somente daquilo que nós estamos apresentando hoje como gama no Brasil. Então eu vou me dedicar, está muito focado a isso, tá? Então os tipos de transmissão, eu tenho, no caso aqui, eu estou ainda falando de mecanismos mecânicos, tá? Prima estava falando do conceito inicial, baixa-se velocidade, reduz a velocidade, multiplica-se torque. Agora eu estou dizendo como é que eu transmito esse torque. E eu tenho duas formas, 90 graus e 180. Ou seja, eu tenho a potência de um lado e eu tenho uma transmissão em 180 e 90 graus pelo outro. Ou eu tenho transmissão na mesma linha, ou seja, a potência, que é a redução, e logo o torque na mesma linha da potência de entrada dos motores. Tá? No caso dos 90, e é isso estou falando do lado esquerdo da tela, no caso, então, das transmissões, quando eu faço isso em 90 graus, eu tenho dois mecanismos mecânicos. Tá? O primeiro dele a gente chama de eixo sem fim e coroa, são coroas em bronze, geralmente. Tá? E nós temos uma segunda possibilidade com engrenagens cônicas, são engrenagens especiais, onde eu tenho a entrada e a saída em ângulos de 90 graus. Qual é a diferença de um para o outro? Tá? Mecanicamente falando. Quando eu falo em coroa, em sem fim, coroa em bronze, eu tenho aproximadamente
70% de eficiência. Por quê? Porque o próprio mecanismo mecânico, o atrito que ele é gerado, né, me permite somente alcançar, em média, 70%. Não que isso não seja mais, a gente não alcance índices maiores, mas em média é 70%. Tá? O que quer dizer isso? Que quando eu transmito algum tipo de potência na entrada do redutor, ele consome 30% daquilo que entra. Tá? Ele transforma, eu não consigo transformar isso em torque. Tá? Resumidamente é isso. Tá? O outro sistema são sistemas com engrenagens cônicas, muito mais eficiente, porque eu tenho, né, um atrito e uma rodagem melhor, e, portanto, eu tenho índices em torno a 94%. Esses dois mecanismos transmitem e conseguem orientar as transmissões em 90 graus. Uma outra forma de fazer isso são transmissões de 180 graus. Né? Entra de um lado e sai do outro, em uma linha. Né? E isso se dá por meio de mecanismos que podem utilizar engrenagens de dentes retos ou engrenagens helicoidais, como é o caso dos nossos redutores. Tá? E esses mecanismos, eles também são altamente eficientes, eles possuem uma eficiência mecânica de 94%. Tá? Então, a gente tem duas formas de transmitir, 90 graus e 180 graus. Tá? Essas transmissões dão vida aos redutores, essas formas construtivas. Tá? Então, eu tenho lá um sem fim, que são redutores com aquele tipo de mecanismo que eu acabei de explicar e que transmite 90 graus. Os redutores com engrenagens cônicas, e a gente chama eles de ortogonais. E os redutores com transmissões 180 graus, onde a gente chama eles de coaxiais. Tá? Esses são os três princípios mecânicos mais básicos que nós temos nos redutores. Lembrem-se, eu não estou aqui tratando de outros, tem outros tantos. Por exemplo, os planetários, que são um outro mecanismo ainda. Né? Mas não é o caso nesse material. Depois a gente pode fazer algo bem específico para os planetários, coisa que o Thiago domina de maneira bem consistente. Bom, então vamos lá. Dado que vocês agora estão alinhados sobre os conceitos iniciais dos redutores, os mecanismos mecânicos e as formas de transmissão, agora eu começo a falar um pouquinho daquilo que é a Transtecno. Tá? A Transtecno é uma empresa que nasce nos anos 80, até 2 anos atrás, aproximadamente, agora 3, né? Ela tinha capital familiar. Tá? É uma empresa que começa no distrito dos redutoristas, vou chamar assim, em Bolonha. Tá? Então, essa planta que vocês estão vendo na foto é a planta produtiva que está localizada em Anzola Emília, a 10 quilômetros do aeroporto de Bolonha e a 10 quilômetros dos nossos principais, 10, 15, 20 quilômetros dos nossos principais concorrentes italianos. Dentre eles, o principal aqui, vou sempre nominá-lo, vocês vão ver isso ao longo de toda a apresentação aqui, a Bonfiglioli, Riduttore. Tá? Bom, mas o que interessa aqui a gente mostrar? A Transtecno foi a primeira, é a empresa mais jovem a nascer em termos de produção de redutores. Tá? Todas as outras são muito mais antigas, a própria Bonfiglioli, a própria STM, a CIT, são todas empresas italianas que nasceram um pouco antes da Transtecno. Tá? E isso nos dá uma vantagem enorme, porque estando num distrito industrial onde o conhecimento circula, nascer depois tem as suas vantagens. Tem algumas desvantagens, não é? É uma marca jovem. Tá? No entanto, é um produto atualizado. Né? E eu acho que essa é a grande diferença. Bom, só para vocês terem uma noção, me perdoem, esse é o projeto Transtecno, os redutores Transtecno nascem a partir da concepção de um dos engenheiros ou projetistas mais famosos que está presente naquele distrito, se chama Walter Korelup. Walter Korelup desenhou, para quem depois conhece ou depois vai vir a conhecer, as principais linhas de redutores italianos.
Motovario, Bonfiglioli. Ele participou de todo o processo de desenvolvimento desses produtos, né? Isso ainda nos anos 70, nos anos 60, né? E, portanto, quando chega nos anos 80 e começa a desenhar todos os produtos Transtecno, em alguma medida ele tem já tudo aquilo que tinha sido produzido antes, ele atualiza e transforma e organiza a gama Transtecno, tá? É como se nós começássemos a partir de tudo aquilo que de bom tem nos concorrentes. Tá? E vocês vão notar isso nos produtos, depois eu vou mostrar. Tá? Bom, dito isso, a Transtecno tem atualmente mais ou menos 350 funcionários, um faturamento de 590 milhões de reais. Tá? Isso são dados do ano passado. Tá? A Transtecno também foi a primeira empresa a internacionalizar a linha de produção de redutores. Então, nos anos 2000, ou seja, há mais de 20 anos atrás, monta sua unidade na China. Tá? Então, uma empresa muito jovem, muito audaciosa, ela começa então a fazer todo o seu processo de internacionalização, enquanto os grandes ainda mantinham, em alguma medida, toda a sua produção em território italiano. A Transtecno foi a primeira a diversificar isso, produzindo na Itália e também na China. Bom, então já entrando nas linhas de produtos, tá? A Transtecno, vocês já devem ter visto, a gente já comentou isso em algum momento, mas eu vou reforçar, e já que vai ficar gravado, fica mais adequado. A Transtecno possui duas linhas, duas divisões de linhas, vou chamar assim. Aquilo que são os redutores em alumínio, em carcaça em alumínio, das suas mais diferentes formas. Agora, todos nós aqui estamos com as mesmas informações. Eu tenho roscas, redutores com mecanismos internos que são coroa e rosca, redutores com engrenagens que dão sentido engrenagens cônicas que dão sentido a um redutor ortogonal, e também nós temos os redutores coaxiais com engrenagens helicoidais, tá? Bom, esses três modelos de redutores dão vida, tem outros, tá? Mas lembrem-se, eu estou falando só no Brasil, tá? Dão vida àquilo que a gente chama de linha halo, com transmissões de torque de até 1000 Nm, tá? E por segundo nós temos a linha Iron, com transmissão de 1000 a 3000 Nm. Aqui, a diferença entre um e outro, materialmente, são as carcaças. Enquanto o Iron, estou falando de ferro fundido, a linha alumínio, obviamente, a linha halo, com material de alumínio. Tá? Na linha Iron, eu ainda tenho um outro item, um outro redutor, mas eu não coloquei aqui porque estou reforçando várias vezes essa mensagem, tá? Nós estamos tratando somente daqueles produtos que nós temos à disposição atualmente. Depois nós vamos incrementar isso, tá? Bom, então só para vocês terem uma noção, os redutores em alumínio, eles dão conta de uma fatia de mercado, isso também eu acho que nós já discutimos em algum momento, que são das pequenas e médias aplicações industriais, esteiras compactas, máquinas, sistemas de elevação compactos. Tudo isso pode ser alcançado através da linha em alumínio, ok? No caso dos redutores da linha Iron, nós estamos falando de aplicações um pouco mais robustas, né? E aí a gente, por exemplo, aqui a construção civil como um exemplo, né? Elementos de transmissão de elevadores ou esteiras do setor do minério, enfim, né? São outros tipos de aplicações. O que eu posso dizer para vocês é que a linha Halo corresponde a 60% do mercado, das aplicações de mercado, e a linha Iron, os outros 40%. Então nós temos uma grande abertura de mercado, um grande acesso ao mercado, tá? Através dessas duas linhas e dessa faixa de torque. Tá? Bom, em se tratando da linha Halo, nós temos então os três maiores expoentes, a linha CM, CMB e CMG. Tá? A linha CM
ela é a mais popular, tá? De todas as 3 linhas, é esta que vai representar mais ou menos uns 60% de todas as nossas demandas de mercado, tá? Isso por quê? Porque os redutores sem fim são os mais populares e são aqueles que, de maneira econômica, fazem as transmissões de 90 graus, tá? Uma outra forma de fazer transmissão de 90 graus, vocês já sabem, são os ortogonais. Só que ali dentro nós temos engrenagens cônicas com um custo mais elevado, tá? Mas em tratando de sem fim, da linha CM, a linha sem fim CM da Transtecno possui torques de 15 a 1050 Nm na sua maior carcaça, relações de redução de 5 a 100, tá? Eu reduzo em 100 vezes a minha rotação de ingresso, a minha velocidade de ingresso que vem dos motores. Eu possuo, no caso a linha possui 8 carcaças que começa do tamanho, ao menos no Brasil, tá? Tamanho 30 e que vai até o tamanho 110, tá? 30, 40, 50, 63, 70, 75 e assim por diante, tá? Todos esses produtos, até a carcaça 110, são fabricados em alumínio. Os tamanhos a partir do 130 são ferro fundidos por uma questão de resistência, tá? Todos os produtos possuem lubrificação sintética. Todos esses produtos não possuem suspiro, que são válvulas ou entradas que possam ser necessárias para o alívio da pressão interna dos redutores, tá? A Transtecno é um dos poucos fabricantes, talvez somente com a Bonfilioli, tá? Que não produzem, desculpa, redutores completamente blindados até essa faixa de tamanho. Isso vocês vão ver na medida que vocês forem tendo acesso ao mercado, conhecendo mais os produtos, tá? Os redutores, por exemplo, aqueles fabricados na China por fabricantes, inúmeros fabricantes, eles projetualmente eles não estão preparados para suportar pressões que os nossos produtos suportam e nem tampouco estão preparados para ter o rendimento que nós temos nos nossos produtos, tá? Enfim, mas isso eu vou fazer algum material à parte só para explicar as diferenças dos nossos produtos em relação à concorrência. Depois nós temos os redutores ortogonais, engrenagens cônicas, eficiência média 94%, torques que vão de 5 a 624 Nm, reduções que vão de 6 a 262, 4 carcaças com lubrificação sintética, tá? Isso é uma questão importante porque esse tipo de produtos, essas linhas de redutores, todas elas são entregues aos clientes com lubrificação, tá? Por exemplo, os colegas que hoje se relacionam com os planetários, a lubrificação é de responsabilidade do cliente. No nosso caso, os produtos saem de fábrica, saem da montagem com a lubrificação, tá bem? Bom, e por último nós temos a nossa linha de CMG, que são os coaxiais, cujos torques são de 2 a 655 Nm, reduções de 3,7 a 398,3 no terceiro estágio. Esses redutores, convencionalmente, eles possuem 2 estágios e com módulos para 3 estágios. Lubrificação sintética e assim por diante. Esses 3 produtos, gente, nós temos a pronta entrega em Indaiatuba, tá? Bom, adiante nós temos então os 2 produtos da linha Iron, que nós temos eles também em Indaiatuba. O ITB, que é um redutor ortogonal, cuja carcaça é em ferro fundido com torques de 500 a 3.500 Nm. Redução de 7,34 a 179 e lubrificação também sintética, tá? O caso do ITH, que é o nosso coaxial, mesma ou quase as mesmas características, a não ser o tipo de transmissão, né, que é 180 graus.
350 Nm a 3.500, tá? Redução de 5 a 280 e assim por diante, tá? O que é interessante aqui, depois eu vou tocar com isso mais para frente e talvez num outro material de maneira mais precisa, a linha Iron, ela segue, em termos de projeto, os produtos mais a escola alemã, vamos chamar assim, de encaixes e de montagens, tá? Enquanto a linha Alu, ela segue mais a linha italiana, tá? Os projetos italianos. Por que disso? Tá? Porque são duas trajetórias distintas em termos de produção. Né? Na Alemanha nós temos empresas que fazem muito bem produtos de engrenagem em ferro fundido, e na Itália nós temos empresas que fazem muito bem produtos leves em rosca sem fim e assim por diante. Então a Transtecno uniu essas duas visões, tá? Essas duas abordagens em termos de produto. Mas isso de novo fica para mais adiante. Bom, cada redutor, e essa é uma coisa importante, ele precisa de acessórios, porque existem várias formas de encaixe desses produtos nas máquinas, né? Então, eu tenho desde flanges de saída, onde eu acoplo o redutor, parafuso na flange, o meu equipamento na flange de saída, passando por eixos que podem ser simples ou duplos, tá? Dependendo do tipo de transmissão que eu faço. Nós também temos aquilo que a gente chama de braços de torção, ou braços de torque, que são uma outra forma de acoplar o redutor junto às máquinas, tá? E aí isso depois a gente vai ver com mais detalhes em outros materiais, tá? Nós também temos a possibilidade de colocar, são todos acessórios, tá? Eixos de entrada nos redutores, por vezes a transmissão não é acoplada diretamente no redutor, se faz através de polias, e portanto é preciso de eixos de entrada, tá? O que é interessante mostrar também é que os redutores Transtecno da linha CM e também da linha ortogonal, eles saem de fábrica com as tampas protetoras do lado inverso da transmissão, tá? Por uma questão de segurança, tá? Hoje muitas empresas tratam isso como acessório, nós tratamos como item obrigatório do produto, tá? Então o safety cover, quando vocês estão vendo ali, não é um acessório, ele é um produto que sai com o redutor da fábrica, tá? O que é acessório é um tipo de proteção contra lavagens, tá? É o washdown cover. Mas, enfim, são todas particularidades que vocês não precisam gravar completamente, mas é só para ter uma noção do que a gente tem tratando, tá? No caso dos redutores ortogonais, nós temos os mesmos acessórios. Nós temos os braços, nós temos as flanges de saída, nós temos os eixos e nós temos as tampas de proteção. Tá? Aquela que é de série e aquela que é o acessório que eu acabei de exemplificar para vocês. Tá? A linha CMB e a linha CM, em termos de acessórios, não muda nada. Tá? Não há uma distinção. Tá? E os acessórios valem também para a linha Iron. Tá? A linha Iron também precisa conversar e se encaixar nas máquinas, e os acessórios são os mesmos. São as flanges, são os braços e são os eixos. Tá? Então, eu nunca vou, em alguma medida, serão pouquíssimos casos onde eu não vá ter que perguntar ao cliente qual é o acessório a ser utilizado para incorporar na máquina. Tá? Isso é bem importante. No caso da linha CMG, nós temos praticamente dois acessórios, tá? Que são as flanges de saída e as bases de acoplamento do redutor. Eu uso um ou outro para poder me associar à máquina ou associar o produto à máquina. Tá? Bom, então, essa gama Alu e Iron, e aqui eu só dou um spoiler comercial para vocês entenderem, ela conversa com todas as empresas que possuem alta gama de produtos. Tá? O que eu quero dizer alta gama? Uma gama completa de produtos. Tá? Então, se vocês pararem e perguntarem, Luiz, quais são as empresas, tem tantas, tá? Tem muitas, tá? Concorrentes da Transtecno. Quais serão as nossas empresas concorrentes? Eu posso listar aqui mais de 50.
tá? Mas eu gostaria que vocês gravassem nessa ordem, da esquerda para a direita, tá? Quando nós tivermos os seguintes concorrentes, Bonfilioli como primeiro, nós temos a gama completa e podemos atacar todos os clientes Bonfilioli. A Bonfilioli no Brasil, para quem não sabe, possui uma unidade em São Bernardo do Campo, tá? Distribuição, uma boa penetração de mercado, uma história de quase 25, 30 anos de mercado brasileiro e, portanto, com clientes e com bastante trabalho a ser desenvolvido. E nós aqui temos como atacar a Bonfilioli por meio da linha Iron e ainda planetários, tá? Que é uma coisa que nós estamos trabalhando junto com os colegas em São Paulo. Tá? Depois nós temos a SW, que é a maior empresa no Brasil, presente no Brasil em termos de motorredutores. Tá? Mas a SW não possui uma gama tão completa como a nossa. Né? Quando eu estou tratando de gama, eu já estou incluindo também a Herediana, tá? Como planetários para utilização industrial. Tá? Eles possuem, a gente conversa com eles com a linha Iron, mas eles têm nos planetários eles têm pouco ou nenhuma participação. Tá? E por fim a gente vai ter embates aí com todos os redutoristas chineses ou ítalo-chineses que compram, que possuem sede na Itália, mas que compram de um terceiro na China e distribuem no Brasil. Tá? No caso aqui da STM. Tá? Mas são empresas com gama limitada, né? Só possuem rosca sem fim, não possuem redutores de engrenagem, não possuem outros produtos a oferecerem para os clientes. O único grande fabricante que pode fazer frente à nossa gama é a Bonfilioli. Tá? Que isso fique bem claro a todos. E o nosso objetivo nos primeiros momentos é observar essas aplicações e essa gama. Tá bem? Bom, então vamos começar um pouco mais, estou partindo do geral e agora estou descendo no particular. Né? O que a gente precisa conhecer para selecionar um redutor? Ou seja, vocês entenderam lá para que serve um redutor, a gente já debateu aqui quais são os tipos de mecanismos mecânicos, eu já mostrei para vocês como é que isso se traduz em linhas de redutores, como é que a Transtécnico, em alguma medida, organiza isso dentro da sua gama de produtos, né, os alumínios, os ferrofundidos, nas 3 carcaças. Já mostrei também como e quem, mais ou menos, produz algo próximo daquilo que nós produzimos e, portanto, vocês já têm uma ideia do conceito geral, do produto e do mercado. Ao chegar nessa situação, nós temos talvez aqui uma segunda etapa, que é, não estou falando dos colegas que estão todo dia na frente e oferecendo redutores, estou falando para colegas que têm pouca nenhuma noção de redutores ou pouco ainda conversam com os clientes redutores, mas porventura podem vir ter contato com esses clientes. Né? Então, se vocês tiverem curiosidade, essa é a forma pela qual a gente tem que tratar as informações aquelas básicas. Primeiro, eu tenho que saber a potência que o cliente emprega no equipamento, no redutor ou na sua máquina. Tá? A velocidade que o cliente utiliza ou ele gostaria de utilizar na ponta do eixo redutor. Tá? E, por fim, o torque na ponta do eixo do redutor. Né? Ele precisa, geralmente a empresa tem com duas dessas informações a gente já consegue, por exemplo, determinar um produto a ser entregue ao mercado. Tá? Bom, essas são as 3 informações básicas. O que eu quero mostrar para vocês agora é, conceitualmente, como é que se enlenha essas informações. Tá? Essas informações todas estarão contidas nos nossos catálogos. Tá? No catálogo nós temos uma divisão, que é a divisão ALO, e a divisão Iron, desculpa. Tá? Justamente sempre seguindo aquela lógica inicial. Vejam que não é só uma lógica de produto e relacionado ao mercado. Né? Se eu estou olhando para ALO, eu estou olhando para algumas aplicações específicas. Se eu estou olhando para o Iron, eu estou olhando para outras aplicações.
Então, em alguma medida, a empresa sempre força que nós, ah, colaboradores, sejam técnicos comerciais ou de outro setor, sempre tenham esse olhar para as aplicações, né? E isso é bem interessante lá na frente, porque é sempre uma lógica de segmentar e especializar, tá? Essa é a lógica que tem por trás disso. Bom, mas vamos dar um passo atrás. Então, eu tenho os catálogos, depois eu vou mostrar os catálogos, mas antes eu quero mostrar para vocês hum, uma forma de interpretação das informações em catálogo, tá? E isso é relativamente simples e se dá da seguinte forma. Nós temos sempre um redutor associado a um motor, tá? E geralmente motores elétricos no caso da Transtec. Então, do lado do motor, nós temos sempre, junto das nomenclaturas, o número 1. Do lado do redutor, sempre o número 2. Então, 1 é tudo aquilo que entra e 2 é tudo aquilo que sai. Então, P1 é a potência de entrada. N1 é o número de giros RPMs do motor. M1 é o torque daquele motor, que ao passar pelo redutor se transforma em potência 2, número de giros 2, M2, ou seja, torque 2. A potência 1, ela é, do ponto de vista teórico, algo muito simples, tá? Ela nada mais é do que a potência empregada na entrada pelo rendimento do redutor. Vocês estão lembrados? Lá nas primeiras lâminas, eu mostrei os rendimentos de cada mecanismo mecânico. E é justamente disso que a gente está tratando. Depois disso, nós temos N2, que é N1 giros do motor dividido pela redução do redutor. E nós temos N2. E por último, o torque é o torque do motor multiplicado pela redução do redutor e pelo rendimento. Ou seja, eu tenho um torque que eu multiplico pela redução, mas eu tenho que tirar aquilo que eu perco nessa transmissão mecânica, né? Portanto, o rendimento, que pode ser, em média, 70%, dependendo se for um rosca sem fim, ou 94%, no caso aqui, em se tratando de um coaxial. Tá? Então, são nomenclaturas que eu só gostaria de mostrar para vocês, porque nos catálogos nós vamos ver estas nomenclaturas. Então, nós temos que, em alguma medida, já se apropriar delas, tá? Nos catálogos transtécnicos especialmente. Bom, e como é que a gente lê isso num catálogo? Né? Quando nós abrirmos um catálogo transtécnico, nós vamos ter exatamente essas informações que eu estou aqui mostrando a vocês. Tá? Lembre-se, eu falei há pouco tempo, agora alguns minutos atrás, que existem 3 informações básicas para a gente minimamente compreender e saber qual é o modelo de redutor. Tá? Potência de entrada, giros de saída do redutor, torque de saída do redutor, ou, querendo, se pode ter até a redução. Mas se eu tiver uma dessas 3 iniciais, eu consigo dizer qual redutor que eu preciso. Lembrando, eu preciso saber se a minha transmissão tem que ser 90 ou 180 graus. Essa também é importante, tá? Porque eu vou saber se eu vou para um rosca sem fim, para um ortogonal, ou se eu vou por um coaxial. Tá? Mas vejam, então, no catálogo vocês vão ter P1, que é a potência de entrada, N2, que é a velocidade de saída. Eu aqui encontrei um erro, né? Em vez de o M2 não é a velocidade de saída, é um torque de saída, tá? Me perdoem, depois eu vou ajustar. O SF é um fator de serviço, o I é a redução, depois ali o desenho do redutor é o modelo e o tipo de flange. O tipo de flange nós temos 2 tipos, a gente chama de B5, são todas flanges IEC. O mercado nacional, gente, utiliza padrão europeu de acoplamento, tá? E aqui no caso é IEC, que pode ser B5, que é uma flange grande, ou B14, que é uma flange compacta. E o catálogo nos mostra exatamente qual é o tipo de flange que nós podemos acoplar no redutor. Portanto, se eu ir lá em contato com o meu cliente, entendo que ele tem uma aplicação que é uma esteira e ele tem uma transmissão de 180 graus.
tá? E lá ele tem uma potência de 18 quilowatts, tá? Ele tem também, na saída do redutor, ele tem algo em torno a 23 RPMs e o fator de serviço daquela esteira é 1.5. Depois eu vou explicar a coisa do fator de serviço. Vocês vão ver ali que eu consigo facilmente identificar o produto. Eu consigo dizer que se trata de um redutor tamanho CMG 013, ou seja, CMG 013, é o CMG tamanho 1 com 3 estágios. Tá? Então eu tenho um redutor tamanho 1, CMG tamanho 1 com 3 estágios, com uma relação de redução de 63,22, e ele vai me dar um fator de serviço de 1,6, o que é suficiente para aplicação. Tá? No mesmo caso, a gente encontra no sem fim, né, ou nos outros modelos de redutores Transtecno. Por exemplo, mesma esteira, porém com transmissão 90 graus. Tá? Então, eu tenho lá, o cliente precisa de 17 kW, um fator de serviço 1.5, ele precisa de 45 RPMs na saída. Tá? Se eu for olhar para isso, eu vou logo achar o meu redutor. Eu tenho 47 RPMs, que é o mais próximo. Eu tenho 25 Nm. Veja que o cliente não nos deu a informação do torque, mas a gente consegue por meio da potência de entrada e da redução. Né? Nós já sabemos que o fator de serviço é 1.7 naquela configuração e que a redução é 1:30. Logo, nós teremos um CM40, ou seja, redutor da linha CM, rosca sem fim, tamanho 40. Lembrando que a gente começa no Brasil no tamanho 30, ou seja, um redutor muito pequeno, com possibilidade de flange de entrada B5 ou B14. Pronto, está selecionado o nosso redutor. Inclusive, nós sabemos a potência. Tá? Bom, o que eu preciso só dar uma pincelada aqui para vocês é a coisa do fator de serviço. O fator de serviço, vocês sabem também, porque vocês têm as outras aplicações, mas para Transtecno funciona dessa forma. Tá? E é um pouquinho diferente, inclusive, até da Arediana. Tá? Nós classificamos os fatores de serviços por meio das aplicações iniciais. E primeiro a gente classifica como A, B e C. Tá? Isso tudo tem catálogo, tá, gente? Eu só estou dando, não quero deixar você sem a informação. Tá? O A são aplicações com cargas uniformes, B com cargas moderadas e B com cargas pesadas. O que é uniforme, o que é moderado e o que é pesado? Tá? Por exemplo, algum tipo de esteira leve com carga constante, tá? Sem muita variação nessa carga. Tá? Isso é um tipo de exemplo de carga uniforme. A mesma esteira com variações de pesos de produtos que ali caem de uma esteira para outra, onde a esteira em algum momento, vocês vão visualizar isso, acaba parando por conta do peso dos equipamentos ou dos objetos que ali caem. Tá? Isso é uma carga moderada. Tá? E carga forte ou choques fortes, que a gente chama, por exemplo, elevadores de carga ou de pessoas, né, onde tem que frear. Está subindo, pum, freia o elevador. Toda aquela frenagem, ela se descarrega no redutor. Tá? Então, isso é importante ter como alinhamento inicial de como ler a carga, o fator de serviço. Então, vamos lá. A nossa esteira ela é leve, portanto, A. Eu tenho 8 horas de trabalhos diários e 2 acionamentos por hora. É assim que se calcula o fator de serviço. Portanto, o fator de serviço indicado para esse tipo de educação é 1.0. E quando eu for olhar o meu catálogo, eu vou poder utilizar um fator de serviço 1.0. Luiz, mas o que muda se o fator de serviço for 1.5? Porque o meu número de horas é 24 e o meu número de acionamentos é 2. Por vezes, o fator de serviço, ao elevar o fator de serviço, a gente tem que aumentar a caixa de redução. Então, eu posso sair de um tamanho 40, mas tendo que usar o tamanho 50 como forma de proteção e segurança para a aplicação. É isso que acontece na prática. Tá? Algo simples. Tá? Bom, mas então, vamos ver na prática onde é que eu acho esses catálogos e vamos ver se de fato aquilo que o Luiz está dizendo aqui é verdade.
tá? Bom, rapidamente, só para a gente não perder aqui todo o gancho da atividade. Este é o site da Transtecno e aqui tem todas as informações que vocês precisam, muito mais do que aquilo que eu estou passando para vocês, tá? Para achar os catálogos, eu vou em produtos. Eu clico em produtos, vou encontrar várias linhas e gamas de produtos. O que me interessa são essas duas que eu estou dizendo para vocês desde o início, a linha Halo e a linha Iron. Vou clicar na Halo. Tá? Quando eu clico na linha Halo, eu tenho aqui toda a segmentação, já configurações de produtos da linha. Desde o sem fim, até o ortogonal, até o coaxial e assim por diante. Tá? Como catálogo, eu vou sempre ter os catálogos gerais logo no início da página. Por exemplo, aqui eu tenho os 3 catálogos de toda a linha. O que nos interessa? Catálogos com catálogo Halo com frequência de motorizações elétricas de 60 Hz, porque no Brasil os motores elétricos se utilizam desta frequência, tá? Na Europa nós temos 50 Hz. Luiz, mas o que muda? A velocidade do motor. Lembrando que se eu mudo a velocidade do motor, eu mudo todo o meu cálculo em termos de multiplicação de torque. Tá bem? Então, por isso é importante a gente sempre se concentrar nos 60 Hz, porque ali os cálculos estão já predispostos e corretos para aquilo que é o nosso mercado. Tá? Então, vamos entrar aqui só para mostrar para vocês. Esse é o catálogo geral. Tá? E aqui tem todas as informações da gama. Eu não vou aqui tem as fórmulas e tudo aquilo que preciso para chegar nos cálculos que o catálogo apresenta, mas de maneira manual. Tá? Também é apresentado as posições de montagem dos produtos. Eu disse para vocês que os nossos produtos, até alinhá-lo especialmente, são blindados e, portanto, nós não temos posição de montagem. O cliente pode usar o que quiser. Eu também informo aqui as temperaturas de trabalho, isso é uma coisa importante do catálogo, tá? De menos 35 a mais 50, temperatura ambiente, tá? No entanto, quando eu supero temperaturas, especialmente as negativas, né, eu tenho que fazer algumas modificações no produto, não vou entrar nisso agora, tá? Mas eu quero mostrar para vocês algo simples, que é a tabela de produtos, tá? Então, aqui eu estou nos redutores CMG, antes de entrar ali, né? A minha nomenclatura sempre vai se dar da seguinte forma. Eu sempre primeiro tenho o redutor, o tipo de redutor, o tamanho do redutor, o número de estágios, a versão, que é o acessório que eu utilizo, a relação de redução e, no caso dos redutores coaxiais, eu informo também o diâmetro do eixo. Tá? No caso da motorização, eu tenho a potência, o número de polos, né, que vai determinar a velocidade desses motores, o tipo de ligação elétrica, se é trifásica, tensão no caso, trifásico ou monofásico, desculpa, as fases, a tensão do motor, 230 a 400, no caso aqui são as tensões 230, 200, no caso aqui nosso no Brasil é 220 e 380, a frequência e a posição de montagem de ligação das caixas. Tudo isso eu não vou entrar, depois a gente pode gravar outro algum só para mostrar que está tudo esclarecido no próprio catálogo. Tá? As inversões de rotação, para que lado, as nomenclaturas que nós já vimos eu apresentei para vocês, e assim por diante. As cargas radiais e axiais que suportam cada redutor, isso é uma informação mais técnica. Tá? Isso é bem importante, gente, porque vocês não vão entrar nisso, né? Porque isso aqui é só um apanhado básico. Isso os colegas da área dos redutores tratam e podem suportá-los de maneira fácil. Tá? Mas eu quero então chegar nas minhas tabelas. Aqui. Essa é uma tabela de seleção de produto dos redutores da linha CMG, que nada difere daquilo que eu mostrei para vocês. Eu começo pela potência,
eu tenho já os cálculos N2, ou seja, a rotação de saída nos redutores, torque de saída, M2, fator de serviço, redução, produto indicado e flange a ser utilizada. Tá, gente? Isso eu vou escalando até a minha potência máxima de entrada nesses redutores, que no caso dos redutores CMG é 5,5 kW ou 7,5 CV. Tá? Bom, isso me dá a dimensão completa. Depois eu tenho os desenhos, eu tenho o peso dos produtos, eu tenho todas as características técnicas que podem ser informadas aos clientes. Tá? Isso vale para a linha Halo, como vale também para a linha Iron. Tá? Mesma, idêntica questão. A única diferença, e aqui a gente, em alguma medida, temos que ainda trabalhar, é que a linha Iron, o catálogo Iron, ao menos aquele disponível no site, eu vou aqui mostrar para vocês rapidamente. Está em 50 Hz, ou seja, todos os cálculos estão para motorizações 50 Hz, sendo que nós, no Brasil, usamos 60 a frequência. E ao utilizar a frequência de 60 Hz, a nossa rotação de entrada, portanto, N1 é 1750, tá? Mas enfim, isso aqui também não é uma coisa que agora a gente tem que se preocupar, mas eu estou só mostrando para vocês entenderem as diferenças, tá? Uma outra, uma outra questão interessante e que vale a pena mostrar é que todos os produtos que nós vamos comercializar e distribuir no Brasil, eles possuem ferramentas que são desde ferramentas de desenhos 3D, onde eu posso mostrar para o cliente e posso rapidamente entregar ao cliente um desenho 3D com qualquer formato que ele possa vir a utilizar, tá? De maneira simples, rápida e prática também, se querendo, né? Eu estou aqui configurando rapidamente só para mostrar para vocês. Ele nos dá uma prévia desse produto, né? E ele também nos permite baixar isso e entregar para o cliente em arquivo. Tá? O cliente próprio pode fazer isso, os clientes gostam muito dessa opção. São poucas as empresas que fazem. Por que são poucas? Porque só faz quem realmente fabrica o produto. Só faz quem realmente projeta o produto. Né? Então, no caso dos distribuidores de produtos chineses ou etc., eles têm pouca ou nenhuma, eu vou dizer pouca, sensibilidade técnica e, portanto, tem que pedir desenhos e eles não disponibilizam e assim por diante. Tá? Mas isso é importante, toda a nossa gama permite isso. Tá? Uma outra ferramenta que é muito importante, essa é de escopo diário de todos aqueles que trabalharam, ao menos com Transtecno, são aquilo que a gente chama de configurador. Que quer dizer o seguinte, vocês foram lá no catálogo e acharam o produto ideal para a aplicação do cliente, ao menos próxima àquela. Né? Debateram com o cliente e precisam, em alguma medida, então, formalizar uma proposta ou pedir para que a unidade de São Paulo monte o produto que vocês venderam. Tá? Eu estou falando sobre a hipótese de venda desses produtos. Tá? Então, eu vou lá no configurador, configuro o meu produto, ele automaticamente me dá a descrição comercial desse produto, que é aquela que a gente informa nos orçamentos aos clientes, tá? E também me dá a lista de partes desses produtos. Então, por exemplo, aquele produto que é um ITH, tamanho 12, 2 estágios, sem acessórios,
com relação de redução 17:11, com eixo de CD de 40 milímetros, com flange de entrada de 90B14. Para montá-lo, eu preciso de todos esses itens, tá? Todos esses itens montam um produto. Então, quando eu for solicitar para os colegas em São Paulo, ou os próprios colegas, quando tiverem que fazer a oferta e forem realizar a venda, conseguem imprimir aquilo que a gente chama de distinta base de todos os itens, tá? Todas as estruturas que fazem parte do redutor. E entregam para a equipe de montagem todos os códigos necessários. Com isso, a equipe que vai montar o produto rapidamente consegue identificar no estoque, monta e entrega, tá? Tudo isso aqui é feito, gente, para que rapidamente os produtos sejam entregues ao mercado, tá? No mundo dos redutores, especialmente dentro da linha Transtecno, se nós não conseguimos dar respostas rápidas, a gente perde venda. Mas em geral é assim, né? Mas aqui ainda, eu vou brincar com vocês, ainda é mais dramática a coisa. Portanto, toda empresa se mobiliza para que as informações sejam rápidas e os produtos sejam entregues rapidamente, tá? Bom, então isso é o site. Depois a gente pode gravar outros materiais só em relação aos outros produtos, isso nós vamos fazer, tá? Mas era só para vocês terem essa noção. Bom, o site está, desculpa, os catálogos estão no site, vocês podem navegar tranquilamente se já não o fizeram e assim por diante, tá? Bom, e por último, e aqui já acabando esse primeiro material aqui, né, essa primeira grande introdução, né? Como é que a gente, como é que a gente oferta o produto, né? E não exatamente como oferta, mas como é que a gente vai observar isso no campo? E aí eu estou falando de colegas que eventualmente não têm um contato diário com os clientes Transtecno ou, no caso, também Herediana, tá? Eu estou falando daqueles colegas que eventualmente se passarem por uma empresa ou tiverem uma empresa que consomem já os produtos Interpump, mas que acabam também consumindo Transtecno, que tipo de abordagem se tem, né? Nós temos dois tipos, tá? Nós temos os casos, e de novo, gente, isso aqui vocês sabem de cor e salteado porque é, é, a, é a mesma abordagem que vocês possuem com os produtos atualmente, né? Das suas linhas. Mas nós temos duas, né? Aqueles clientes que já possuem um produto da concorrência, a gente precisa só coletar os dados, tá? E as formas mais simples de coletar é obtendo P1, N2 e M2, tá? O tipo de aplicação, né? A transmissão, né? Se possível, também coletar algum tipo de rotina de funcionamento dessa aplicação, só para a gente conferir o fator de serviço, ou a coisa clássica, que é uma foto da plaqueta do redutor da concorrência, tá? Então, mas isso se dá em casos onde nós já temos a, a aplicação e a utilização de redutores, tá? Existe um estágio, e esse é um primeiro estágio e é o mais comum, e vai ser 70% dos nossos casos, tá? No entanto, existe um segundo nível, que é o nível de projetos, onde nós temos algo mais complexo, tá? Que é, e vocês também já conhecem, mas é só para vocês entenderem, a gente precisa coletar os dados completos da aplicação. O tipo de aplicação, a carga, o funcionamento, a velocidade, os órgãos de transmissão ali idealizados e imaginados, né? Desenho, se possível, tá? Porque nesses casos aqui, gente, a gente quase que se comporta como um fabricante. O fabricante manda para a gente os dados e nós vamos destrinchar o projeto do fabricante para compreender se de fato aquele redutor vai atender as expectativas e com qual performance e com qual durabilidade e assim por diante. Portanto, esse é um grau mais elevado e mais complexo que a gente atua em termos de aplicação, tá? Em termos de abordagem de mercado. Não é que vocês vão ter esta rotina, de novo, isso aqui é um material para vocês terem conhecimento. Essa é a nossa rotina, tá? Portanto,
o êxito de projetos novos tem que ver com algumas coisas, a qualidade das informações que chegam e o grau de relacionamento que se estabelece com essas engenharias, tá? Mas isso aqui são outras coisas, é só para vocês terem uma noção do trabalho que se desenvolve. Portanto, a gente precisa entregar aos colegas que estão na linha de frente informações precisas, rápidas e confiáveis, tá? Se não for dessa forma, em pouco tempo nós perdemos, tá? Lembrando-se que nós temos no mercado dos edutores, ele é muito abrangente. Eu vou atuar desde das empresas que fazem pequeníssimas máquinas para produção de chocolate, até empresas que fazem AGVs, que são aqueles robôs que atuam dentro de fábricas para movimentação autônoma. Então é um universo muito grande e eu tenho que dar conta tecnicamente de todos esses universos e dar uma resposta adequada a todos os projetos, tá? Enfim, mas é só para vocês entenderem. E este então era um resumo daquilo que eu gostaria de apresentar. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, para qualquer troca de informação. Nesse primeiro momento, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma solicitação, podem encaminhar para mim nesse primeiro momento, depois eu transfiro e debato com a equipe, só para a gente não misturar muitos assuntos, tá? E é isso. Agradeço o tempo de vocês e espero que seja um ponto de partida para outros tantos projetos que vão vir aí. Um abraço e meu muito obrigado.